Bom dia. Pode vir para frente todo mundo aqui. Colocar a aula para mim. Vamos lá, todo mundo aqui da classe. Então vamos lá. Por que a gente tem que estudar a Bíblia? Por quê? Vamos lá, por que a gente tem que estudar a Bíblia? O que vocês acham? Nosso manual de vida. O que é isso? Entendi nada. Para a gente estar mais próximo de Deus. O que Ele quer para a nossa vida. Eu também não entendi nada. Por que a gente estuda a Bíblia? O que vocês acham? Por que você estuda a Bíblia? A Sheila falou que é para saber como que ela tem que viver, o que Deus quer para a vida dela. É isso. Bacana. O que mais? Por que, Carol, você estuda a Bíblia? Seguir os conselhos de Deus? Entender a vontade de Deus para a nossa vida. O que mais? Oi? Adquirir conhecimento. O que mais? Se a gente for questionado na nossa fé, saber responder. Bacana. Só que eu não entendo a Bíblia. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou usar a Bíblia como padrão para a minha vida, regra? Como é que eu vou fazer isso? Quer ver uma coisa? Hoje a gente é regido pelas leis, não é isso? Não tem lei para tudo? Para que servem as leis? Para que serve lei? Cadê os advogados, meus companheiros aqui para me ajudar? Para que serve lei? Para que serve a Constituição? Vamos lá? Quem que pode me ajudar? Os advogados aqui presentes? Para que serve lei? Sociedade. Regular a vida em sociedade. Lindo. Regular a vida em sociedade. E a doutora? O que a doutora acha? Por que tem que ter lei? São regras de conduta. E para que servem essas regras de conduta? Como que eu vou explicar? Serve para proteger o cidadão. Exatamente, tem um limite, né? Você não pode agir de uma forma que vá agredir o outro ou que vá contra certos princípios. Então, as leis foram dadas por uma questão de proteção da sociedade. Não é isso? Cuidado, de saber quais são os teus limites. E quem aqui estuda as leis? Conhece as leis? Você só conhece a lei quando você é multado. Quando vem a notificação lá, que você cortou a árvore da frente da tua casa que você não podia ter cortado. Mas a gente sabe as leis, não sabe? A gente precisa estudar a lei. Não tem coisa que já são básicas. O que é básico? Roubar é normal. Enganar, ludibriar, tirar as coisas dos outros, isso é normal. Se você fizer isso, você vai ser preso? Vai ou não? Depende do partido que você é. Desculpa, não vamos entrar nisso,
Não vamos estragar nosso domingo. Não é isso? Depende do partido que você é, depende da quantidade de dinheiro que você tem. Então, é uma justiça meia complicada. E com Deus é assim? Então, vê só. Por que é tão importante a gente estudar a Bíblia, entender a Bíblia? Para saber o que a gente segue, o que a gente crê, o que a gente aceita, o que a gente não aceita. Porque senão eu vou ter que seguir o que as pessoas me ensinam. O pastor da minha igreja falou isso. O pastor da minha igreja falou aquilo. O pastor da minha igreja pediu para fazer assim. Não, o pastor... A gente tem que seguir os pastores? Sim ou não? Tem que seguir ou não tem que seguir? O que a Bíblia diz? Segue ou não segue? É para seguir ou não é para seguir? É ou não é? O que depende? Vamos ver Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. O que a Bíblia diz? Isso é mais perigoso para quem? Para vocês ou para mim? Isso é mais arriscado para quem? O que a Bíblia diz? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Como quem? Eles vão prestar contas. Gente, como é terrível ser pastor. É isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir aqui e ficar reclamando, chorando, lamentando. O que a Bíblia diz? Não pode fazer isso com o quê? Gemendo. Com alegria. Agora, quem são esses mestres que a gente tem que seguir? Quem são esses pastores? A gente tem que avaliar a vida deles ou não? Vamos voltar agora para a nossa aula. A gente precisa de doutrinas ou de dogmas. Qual a diferença entre os dois? Doutrinas, dogmas e Bíblia. Hein? Alguém sabe a diferença deles? A Igreja Batista tem doutrina ou tem dogma? Oi? O que é dogma e o que é uma doutrina? Tá? Doutrina, ela é bíblica, ela tem uma fundamentação bíblica. Alguém vai dizer algo para que você deve fazer, mas que tem que estar a fundamentação bíblica. Por exemplo, salvação. Salvação só em Jesus Cristo. Tem base bíblica para isso? Que só em Jesus a salvação? Tem base bíblica? Tem, tá? Então a Bíblia diz que a gente deve perdoar um ao outro. Tem base bíblica? Tem base bíblica. Então, tudo aquilo que nos ensinam, se está na Bíblia, se tem base bíblica, é uma doutrina. Por exemplo, se o culto tem que ter culto domingo, 9 horas da manhã e depois escola bíblica, às 16 horas tem que ter culto e às 18 horas tem que ter culto, isso é uma Bíblia, isso é doutrina ou é um dogma?
Dogma, por quê? Foi a igreja que estabeleceu, isso está na Bíblia. Se vocês soubessem como é complicado eu falar que não vai ter mais EBD nessa igreja, eles vão me matar. Ó, a partir do domingo que vem nós não vamos ter mais escola bíblica. A igreja aceita? Mas, pastor, está escrito na Bíblia que tem que ter escola bíblica. Está escrito na Bíblia? Não. É o quê? Algo que a gente acostumou. Tem algumas igrejas batistas até hoje que tem uma mesa da ceia, em memória de mim. Eu não sei quais igrejas que vocês forem. Se alguém mexer naquela mesa, a igreja divide. Porque céus e terra vão passar, mas aquela mesa e as minhas palavras não hão de... Então, o que transformaram? Transformaram aquela mesa no quê? Num dogma. Então, os dogmas podem ser mudados. Tá? Isso é algo que a gente estabeleceu. A gente entende que todo domingo, primeiro domingo de cada mês, tem que ter... Isso está escrito na Bíblia? Está sim. Na Bíblia está escrito. Está escrito que no primeiro dia da semana se reunia para partir o pão. Agora, não está escrito que tem que ser aos domingos. A Bíblia também diz que todas as vezes que vocês se reunirem. Porque tem gente que não pode estar aqui no domingo servindo, participando da ceia. Tem gente que está enfermo. E aí? Ele não pode, só pode tomar ceia no domingo? Não pode tomar ceia durante a semana? Eu não conheço nenhuma igreja que tem ceia durante a semana. Vocês conhecem? Não, porque céus e terra vão passar, mas a ceia no domingo não há de passar. Oi? Quem que está falando? Lá tem ceia de semana? Então vai para lá, que aqui não vai ter não. Tá bom? Então pode ir para lá. Certo? Você quer ceia de semana? Não, você só está comentando. Então tá bom. Eu nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi. Tá bom? E tem a Bíblia. Porque tem doutrina que a gente segue todas as doutrinas da Bíblia. Tem algumas doutrinas que nós seguimos que é da nossa interpretação. Tem base bíblica e a gente interpreta de acordo com o quê? Com a nossa crença. Por exemplo, batismo infantil. A gente pode batizar criança? E as igrejas que batizam criança? É uma doutrina. Eles têm a base deles. Nós temos a nossa. Ok? Entenderam isso? Tudo bem? Entenderam por que a gente tem que estudar a Bíblia? Por que eu tenho que estudar a Bíblia? Porque eu tenho que saber o que eu creio. Por que eu creio isso? Ok? Agora um dever de casa. Um dever agora, 5 minutos para vocês discutirem isso, você com a tua esposa. Como que a gente vai determinar as nossas doutrinas, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer? Lê esse texto, Isaías capítulo 5. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam justiça. Texto duro. Alguém consegue interpretar isso para mim? Ai dos que ao mal chamam bem? Nós podemos dançar ou não podemos
nos nossos cultos. Quantos aqui que estão presentes que ficariam nessa igreja se a gente começasse a dançar na hora do culto? Levanta a mão. Só 2. O resto não, o resto já ficou escandalizado. O resto já saiu e vai procurar outra igreja batista mais tradicional. Só tem 2 avivadão. Você vai dançar ou não vai dançar? Então você está em outra igreja. Aqui você não vai ficar porque a maioria diz que você não vai dançar. Então, eu estou falando igreja batista memorial. Estou falando igreja batista memorial. Vê só, vamos lá. A gente pode ou não pode vir de bermuda na hora do culto? Dá. E se a gente liberar? Você vai trocar de igreja, porque você não gosta que o povo venha de bermuda. Você não ia vir. Se a gente liberar a bermuda, se a gente liberar agora assim, vestido para as irmãs com aquelas costas enormes, o que vocês acham? Na hora do culto, o cara que senta atrás, ele tem que orar o tempo todo. Pelo menos vai fazer o cara orar no horário do culto. Ai dos que ao mal chamam bem. Gente, mas isso não tem nada. Ai dos que ao mal chamam de... Vamos liberar bebida nas nossas reuniões. Ontem teve reencontro aqui. Vamos beber socialmente aqui dentro. O que vocês acham? Mas a Bíblia diz que a gente não pode o quê? Se embriagar, mas beber pode. O que tem de mais? Eu não sei. Se você se escandalizar, você não vem mais aqui. Oi, espera um pouquinho. Você é crente? Não sei. Eu não sei se é crente. Eu sou crente. E aí? Então eu tenho que ter atitude de crente, vou ficar. Mas vamos pensar nos cultos hoje, gente. Não sei. É você que é fraco. Se você se escandaliza por qualquer coisa, o problema é seu. A Bíblia também diz isso. A Bíblia diz que é você que está se escandalizando. Que o problema é teu também. E também, tem os dois. E aí? E aí, você está escandalizada por quê? Então vai para outra igreja. Por que você está aqui? Não, mas por que você está aqui? Oi? Então aceita tudo que a gente ensina aqui. Não, por que não? Quem está vindo para cá é vocês. Se você quer andar segundo a palavra do Senhor, vai procurar uma igreja que anda segundo a palavra do Senhor. Eu estou azedo hoje. Hoje eu não estou bem. Oi! Vamos abrir uma nova igreja. A igreja do Passinho. Não sei se vocês já viram a igreja do Passinho. Na hora do culto, o próprio pastor faz o bonde do Tigrão. E todo mundo vai. E vai. Não sei, eu não vou lá. Você vai? Igreja é igreja. Vocês acham que igreja é igreja? Não sei. É igreja. Está lá. Você vai porque você quer. O que vocês acham? Que na hora do culto assim, ficar assim, mandando selfie para todo mundo? Luzes para tudo quanto é lado, gente. Luzes para tudo quanto é lado. Pum, 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 pum. Hoje toda igreja é preta. A nossa é cinza, escuro.
Obrigaram não, me convenceram, né? Me convenceram. Por que que hoje a gente tem que fazer isso aqui? E a gente foi uma luta isso aqui. Isso aqui foi uma luta, foi uma guerra para a gente conseguir chegar nisso que a gente chegou. Como que a gente iria fazer um negócio agradável, sem perder a característica de uma igreja tradicional, bonito, e sem exagerar e gerar conflito entre os irmãos. Então, a gente começou pouco a pouco. Primeiro a gente fez todas essas colunas aqui, lembra? Fez as colunas para a questão de absorção do som. Aí a gente encapou de preto. Todo mundo já começou a olhar assim. Aí ficou feio, né? Aquele preto com branco, era creme, né? Aí eu falei, vamos pintar de cinza. Aí, quem apronta aqui é o Cleito, é aquele cara ali, ó. É ele que apronta. Aí nós vimos que o som não ficou bom. Aí nós fizemos todas as paredes. Aí colocamos cinza. Aí ficou mais feio ainda, porque ficou cinza escuro lá, aqueles creme. Aí ele falou, pastor, vamos pintar toda a igreja. Não, pinta só embaixo. Aí ficou mais feio ainda. Não é ideia minha. São eles que falam. Está ficando feio, está ficando feio. E aí foi um processo de quase 6 meses, quase 1 ano. Então, cada domingo entrava aqui, a pessoa ela não ia se tocando. É que nem sapo fervido. Quando olhou, nossa, está lindo. Ficou assim, uma coisa que as pessoas elogiam muito hoje é que nós conseguimos conservar, né? A ideia de uma igreja tradicional. E por que precisa ser escuro? Vocês sabem, não? Vocês já foram em algum teatro que é claro, que é branco? Vocês reclamam? Para. A senhora já foi em algum cinema, claro? Não. Agora, a disposição, a ideia é a mesma. A ideia do quê? De como a mensagem chega, de como o som chega, de como as pessoas prestam atenção. Então, não é escuro porque é escuro. As pessoas não deixam escuro porque precisa ser escuro. Existe toda um estudo, uma questão científica nesse processo. Além de tudo, hoje, a senhora sabia que existe mais de 3.000 pessoas assistindo a gente hoje? A senhora sabia disso? Que essas pessoas que estão em casa assistindo a gente, precisa me ver, precisa ouvir, precisa ter qualidade de iluminação. Então, quando a gente escurece aqui, é para melhorar o quê? Aquela pessoa que estava em casa. E você sabia que a gente ficou 1 ano aqui pregando para os bancos? 2 anos pregando para banco? Vocês têm noção do que é ficar 2 anos pregando para banco? A gente tinha que vir aqui e saber que as pessoas estavam em casa nos assistindo. Então, hoje, quais foram as igrejas que mais sofreram na pandemia? As que não estavam preparadas. E a gente já tinha engatilhado a questão da transmissão. Então, é um processo lento. Mas quem estabelece essas coisas? Por exemplo, na minha época, quando eu cheguei aqui, eu criei muito problema, muita discussão com os jovens que usavam piercing, usavam tatuagem e que tinham cabelo amarradinho. Vocês viram que não tem mais nenhum com cabelo amarrado? Por que não tem mais ninguém com cabelo amarrado? Porque não é mais moda, é ridículo. Só quem tem cabelo amarrado é tiozão. É velho. É velho. Mas na época era o quê? Era o auê. Eu participei de uma reunião de diretoria em Franca. Era um menino, imagine isso há mais ou menos 30 anos atrás,
que todo mundo detonava aquele menino porque ele tinha cabelo comprido. E vinham falar comigo. Aí um dia acabou o culto, eu falei, acabou o culto, irmãos, eu queria que toda a diretoria, que todos os irmãos da liderança viessem aqui no fundo, e eu chamei o casal, chamei a pessoa para ir lá. Falei, agora eu quero que vocês falem para mim tudo, quero que vocês falem para ele tudo que vocês falam para mim no corredor. Ah, não, a gente não fala. Não, agora vocês vão falar. Vocês querem que esse menino venha para a igreja ou querem que ele saia? Gente, hoje ele é careca. Foi praga daquele povo. O cara é careca. Eu acho que jogaram praga naquele menino, coitado. Fala, não, tudo bem, você vai usar cabelo comprido, mas vai cair tudo. Eu não sei, eu ainda continuo careta. Para mim, prostituição é prostituição, adultério é adultério, mentira é mentira. Para mim, eu ainda entendo que as pessoas têm que vir ao culto, que as pessoas têm que ler a Bíblia, têm que estudar. Eu sou careta. Eu não vou mudar isso. Eu não sei. Quem me conhece há quantos anos e que vai num encontro com a gente, todo encontro, eu ensino a mesma coisa. Há 25 anos eu ensino as mesmas coisas. Mudei a forma de culto. Hoje, a questão dos cânticos. Pastor, por que não canta hino? O senhor gosta de hino? Já estou mandando alguns hinos para os meninos, uma outra roupagem, uma outra forma da gente cantar. Porque aqueles hinos que se cantava 100 anos atrás, não dá mais para cantar. Ó, vinde adorai. É lindo para você que tem 70 anos, 60 anos. Para eles, difícil. Tá? Outra questão que eu também tinha. Eu queria que as crianças ficassem no culto. Deus foi mudando isso na minha vida. Só que quando faz 10 anos, a gente vai subir. Ah, mas 10 anos sobe. Não tem. Sobe. 10 anos sobe. 10 anos é para estar aqui. Por isso que a gente faz isso. Então, eu não sei. A gente tem mudado o nome de algumas coisas para aceitar. Por exemplo, adultério. Qual é o nome mais bonito? Porque adultério é um nome pesado. Qual o nome que a gente dá? Amizade colorida. Gente, não é lindo? Amizade. Dá esse nome, desculpa usar o nome, transar, ter relação sexual, a gente mudou o nome. A gente põe o nome? Ficou. Fica o que? Menos. Dói menos. Eu não menti. Eu omiti dá o quê? Eu não te traí. Porque eu não fui até o ato. Eu não te traí. Eu não colei na prova. Eu vi a prova. Eu não roubei a empresa. Eu peguei o que ia sobrar, o que ia jogar fora. Mas você pediu? Alguém te autorizou? Ah, mas você vai jogar fora. Pede. O que vocês acham? Porque a gente também faz isso, sabe com o quê? Com as marcas. Quem aqui compra iogurte? Quem que chega no mercado e pede iogurte?
Você compra Danone. Você não compra iogurte. Você compra Danone e dá Batavo. Comprei Danone, é tudo Batavo. Quem que compra aqui esponja de aço? Quem que chega no mercado? Eu quero esponja de aço. O que você pede? Bombril, Assolan. Me dá o Bombril da Assolan. Quem que compra aqui amaciante de roupa? Quem que compra amaciante de roupa aqui? Ninguém compra. Você compra Comfort. Quem que compra lâmina de barbear? Alguém compra lâmina de barbear? Eu não compro. Eu compro o quê? Gillette. Quem que compra creme dental? Quem que compra creme dental? Me dá um Colinos da Colgate. É Colinos. Você só compra Colinos. É Colinos da Oral-B, é Colinos da... Tudo é Colinos, gente. Não tem mais Colino. Como não tem? Para mim tem. Para mim tem ainda Colinos. E, gente, a Marli comprou essa semana um negócio. Eu não sei qual que era, a pasta com aquela de hortelã. Na hora que eu escovei, eu falei, Colinos. Aí eu olhei para o espelho e fiz... E o que a gente faz? A gente vai mudando, a gente muda a marca pelo produto. Para não doer o pecado, que o pecado é o nome. Quem tem inveja aqui? Quem tem inveja? Isso não é inveja, eu não gostei. Eu só não gostei. Você está com inveja. Sei, fulano tem um mau gosto, não tem? Não, fulano tem um mau gosto? Nossa, que mau gosto que tem. Por dentro como é que está? Como é que está por dentro? Tá. Por quê? Por que úlcera? Você tem que falar de úlcera, tem que falar de hérnia. Só porque eu estou com hérnia, é isso? Eu estou com hérnia. Tem inveja branca? Inveja branca. Como que é inveja branca? Esse vestido é lindo, eu estou com uma inveja branca. Nossa, isso é racismo. Se eu fosse vocês, eu processava essa mulher. Porque inveja branca pode, inveja negra, aí é crime, aí é errado, só pode ter. Aí, inveja preta não pode. Quer ver outra coisa que é linda? Eu tenho um orgulho santo. Orgulho santo é lindo. Não é lindo? Falar que é orgulho santo? Ai dos que ao mal. Olha isso que você fez, filho. É errado. É pecado. É mentira. É engano. É roubo. É desonestidade. Sabe essa coisa do teu filho estar irado e fazer todo aquele esquema em casa? E você olhar para ele e diz assim, da natureza. Da idade nada. Não, isso é próprio da idade. Não, tudo bem. Vem cá, é da idade, mas corrige. Vamos corrigir isso aí? Então, ai
A palavra de Deus diz ai. E por que ai? Porque isso é um abismo. Você vai... Semana a gente estava falando aqui no Viva a Vida e eu fiquei surpreso como alguém se tornou alcoólatra. Elas se casaram e aí ela chegava em casa na janta, vinho. Não só que, não, eu cozinho com vinho. No almoço, cerveja. Mas tudo isso de cerveja? Não, eu costumo cozinhar com cerveja. Café da manhã? Não, é para começar bem o dia. O estado que essa pessoa chegou. A gente precisa começar a tomar cuidado com essas coisas. E Deus tem uma palavra dura sobre quem faz isso. A palavra. Muda para mim, Silas, eu acho que não está mudando. Viu, Silas? Quem está aí atrás não está mudando. Mudou tudo. Pronto aí? Isso, vamos lá. Aí, a palavra de Deus. Por isso, olha o que Deus diz. Como a língua de fogo consome a palha e o restolho desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Contudo isto não tornou atrás sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. Mesmo assim o Senhor está chamando, e Ele está dizendo exatamente o que acontece quando a gente brinca. Quando a gente brinca. Por outro lado, a gente tem hoje um outro movimento muito complicado. Hoje a gente está tendo um movimento de um esvaziamento das igrejas evangélicas tradicionais pentecostais, que tinha uso e costume. Então, quantas pessoas foram para o inferno porque foram no cinema? Quantas pessoas foram para o inferno porque usaram uma calça comprida? Quantas pessoas foram para o inferno porque brincaram de sinuca ou brincaram de pebolim? Quantas pessoas nós mandamos para o inferno por causa do divórcio? Quantas pessoas foram para o inferno por causa do segundo casamento? Oi? Vê só, o meu irmão era de uma igreja que quando eles mandavam fazer o guarda-roupa, eles já deixavam uma parte do guarda-roupa para embutir uma TV. A TV ficava escondida. E quando chegavam os irmãos, fechavam a porta do guarda-roupa. Oi? Então, isso eu vi. Eu vi muita gente indo para o inferno por causa de uma televisão. Mas aí nós estamos num outro contexto, né? Jeová, Adventista, Mormon, aí a gente está falando de seitas. A gente está falando de igrejas evangélicas. A gente está falando de igreja evangélica. Se a gente for entrar nesse campo, então, aí a gente vai viajar demais. Tá? Mas é uma seita, e isso já é normal deles, né? Isso, mas é por isso que é uma seita. Agora, eu estou falando de igrejas que falam que tem Jesus Cristo, que tem a Bíblia. Por exemplo, eu não posso ver circo. Eu não posso ver circo até hoje. Eu fui umas 2, 3 vezes.
Mas eu vou e tremo, porque eu apanhava. Circo era do demônio, era ou não era? A Nilda, ela tinha que ir escondido no início numa igreja batista, porque o pai era de uma outra igreja evangélica. Gerita? Te apanhou pra caramba por causa disso. Eu tomei uma surra uma vez porque eu assisti Simba, o Marujo, o Trapalhão, gente. Eu nunca esqueço esse filme. Não é por causa do filme, é por causa da surra que eu levei. Eu cheguei em casa, mas eu apanhei muito da minha mãe, porque eu fui no cinema com o vizinho. A senhora também. Aprendeu alguma coisa, a senhora? Não? Não, eu vi que faltou apanhar mais, né? Então, é por isso. O que faltou para a senhora foi surra. Surra a senhora tomou, não foi? Muito, por causa disso, por causa de igreja. E os moleques tinham terror de ir para a igreja. Eu tinha terror. Chegou uma idade que eu não queria mais ir para a igreja. Pô. Eu ia apanhando. E era aqueles cultos de 2h30, 3 horas. Eu ia sentar lá na porta, e aí vinha o diácono Casimiro e puxava pela orelha. E fazia a gente voltar para dentro do culto. É por isso que eu pôr um monte de brinquedo dentro da igreja, só para se vingar de vocês. Para os seus filhos ficarem aqui na igreja. E aí, a gente muda ou não muda? Por exemplo, a nossa igreja, a igreja que a gente se converteu lá em São Bernardo do Campo, mulheres não podiam subir ao púlpito. Mulheres não podiam pregar. E não podiam ir à igreja no domingo com calça comprida. Eu vim de uma igreja que os meninos, a hora que eles tocavam, tinha 2 cultos, né? O culto dos jovens, que eles tocavam bateria aí, eles paravam, eles iam para outra igreja e vinham os antigos, os velhos da igreja, porque não podia tocar bateria para os velhos da igreja. Um mês naquela igreja, quem comprou a bateria? Eu. Então, como que a gente trabalha isso? Como que a gente faz isso? Filhinhos, o quê? Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. O que vocês acham hoje da gente ter o texto da Bíblia ali no telão? Vocês acham que isso é bom, ruim, ter o telão? Você acha que foi fácil para mim fazer isso? Não foi, porque eu achava que se eu colocasse ali, vocês não iam mais ler a Bíblia. Aí o que eu descobri? Que vocês não leem a Bíblia mesmo, então eu vou passar. Falei que não é isso que vai fazer vocês lerem a Bíblia. Ah, não, se passar o texto ali, eles não vão trazer a Bíblia na igreja. Agora, o que adianta você trazer a Bíblia na igreja, levar a Bíblia para casa, e a Bíblia fica, só porque você tem que vir na igreja, você traz a Bíblia, mas em casa você não lê. E aí, se hoje a gente fosse ler esse texto na Bíblia de vocês, a gente ia conseguir entender? Não, porque ia ter quantas versões? Mas isso é modernidade, pastor. Isso é modernidade. É bom? Ajuda na fé? Gente, isso me fez ganhar um tempo muito grande no sermão. Isso fez com que as pessoas entendessem muito mais. Isso fez com que eu me interagisse com as pessoas. E hoje você tem uma outra vantagem, você pode fotografar. Às vezes eu estou aqui no culto, eu vejo as pessoas fotografando os textos, levando para casa. Então, o que é o mundo na igreja?
O que é trazer o mundo para a igreja? E o que é evitar o mundo entrar na igreja? O que vocês acham? Hoje a gente não mais está discutindo isso, porque a gente já não sabe mais o que é mundo e o que é igreja. Sabia disso? O negócio está tão... Antes a gente sabia o que era crente, hoje a gente já não sabe mais. Antes pelo menos já estava assim, tinha a questão das roupas, hoje já não tem mais. O som, a música, a nossa música não é muito diferente. Tem igreja que se você não entender a letra, parece que você está numa balada romântica. Está numa balada. Não tem mais uma diferença. Agora, eu sou chamado do pastor mais chato de Jundiaí. Eu sou durão de Jundiaí. Sou durão. Eu não vou te dar cargo para você vir para a minha igreja. Você não vai usar microfone porque você tem a empresa tal, você contribui com tanto. Nós não vamos negociar a nossa fé. O critério aqui dentro para servir é vida. E vida com Deus. A gente tem uma pessoa aqui. Faz quantos anos que você trabalhou para mim, Roberto? Faz quantos anos? Que a gente se conhece? O quê? Uns 20 anos? 15, 20 anos? A gente contratou o serviço dele. Mudei alguma coisa, não? Só o cabelo. Está aí um grande pedreiro, um homem correto, um homem honesto. E tudo que a gente combinou, a gente faz. Então vocês estão entendendo, gente, por que a gente está estudando a Bíblia? Faz sentido para vocês isso? A gente nem caminhou muito hoje. Alguém quer comentar algo? Alguma dúvida? Alguma coisa que ficou assim intrigado no teu coração? Tem alguém? O que o senhor tem para falar? Oi? Falou sobre bermuda. E eu vi vários irmãos já aqui com bermuda. Parece que o senhor não gosta, ou o senhor não quer, ou não é... Não põe palavras na minha boca. Eu não gosto. Então, o senhor quer vir de bermuda, é isso. O senhor acha que o senhor tem... Não, o senhor quer vir de bermuda, é isso. Não, abre o coração, abre o coração para... assim, é o teu negócio. Eu não gosto. Eu não gosto. Mas eu vejo que isso não é proibitivo. Não é. Você não vai entrar. A gente uma vez não deixou um cara entrar de boné no culto. O que nós ganhamos com isso? A igreja continuou sendo uma igreja que zela pelos princípios. Mas aquele boné... Então tem coisas que a gente vai repensando. Difícil, eu não gosto. Como eu não gosto de entrar no carro e meu filho ouvir aquelas músicas que ele ouve. Mas eu vou parar o carro e falar para ele, desce. Que eu tenho vontade, eu tenho. Vocês vão ver, quando os filhos de vocês começam a ouvir música... Quem aqui ouve música no rádio quando o filho está no carro? Você não ouve nada, eles que ouvem. Eles põem onde eles querem, é horrível. Oi?
Você não vê a hora. Isso porque o teu tem 10. Você vai ver daqui a pouco. 12. Entendendo? É isso aí. Entendeu, irmão? Mas o senhor pode vir. Eu vou olhar. Que eu vou olhar, eu vou olhar. Eu vou fazer assim. Eu vou olhar. Que eu não vou gostar, eu não vou gostar. Sobre a questão da bermuda, pastor, eu não acho que uma questão de pecado, nada disso é um costume, mas meu saudoso pai sempre falava assim: se você vai a um tribunal, você não entra de qualquer jeito, você não entra de bermuda, e é algo terreno, dos homens da terra. A casa de Deus é algo muito respeitoso, então a gente não pode ir com qualquer vestimenta, qualquer roupa. Então sai daqui. Sai daqui, não vai vir mais aqui não. É isso. Isso é um princípio. Hoje está muito difícil estabelecer esses princípios como uma regra, uma ordem. Lá atrás era mais fácil. Hoje está complicado. A gente usa a palavra, a gente prega, mas hoje a gente não pode mais proibir. Até mesmo a questão hoje do encontro de casais. E a gente está tomando muito cuidado com isso. E a gente deixa bem claro que encontro de casais para nós é encontro para héteros. Homem e mulher. Então hoje a gente tem se posicionado, ensinado, orientado, e tem que vir muito do teu exemplo, né? Por exemplo, hoje, os irmãos adoram dia de ceia aqui. Os irmãos mais antigos, sabe por que eles adoram? Porque eu venho de gravata. Domingo que eu venho de gravata, nossa, metade da igreja. O dia que eu venho de gravata, o povo adora que eu venha de gravata. Gosta. E se eu ponho o terno, então, aí é o céu. Aquele culto é o culto abençoado. O Senhor vai ser usado. Tem uma linha direta do céu com a gravata, com o terno, que é um negócio tremendo. Eu me sinto mal, eu me sinto amarrado, calor, difícil. Né? Aí você vê outras igrejas hoje que o cara está... Eu mandei apertar meus ternos assim, para ficar assim, para vir sem meia. Bem assim, alta, assim, agarradinha. Mas não ficou legal, nem a mulher. Eu mandei uma crente fazer isso, ela não fez isso. Agora eu fui ver as calças, está tudo igual. Aquelas agarradinhas assim, com a canelinha assim, tal, bem apertadinha, né? É difícil hoje. Tá. Você quer ficar no meu lugar? Quer trocar, não? Tá bom? Então é isso, gente. Então, o que a gente procura fazer? Moderação, ensino, cuidado, amor. E se a gente não fizer isso, não adianta a gente ficar brigando com políticas públicas. As políticas públicas vão acontecer. Vai ter ensino de gênero na escola? Vai. E dá um negócio, dá uma aberração. Estão ensinando todo tipo de coisa nas universidades públicas? Estão. Então, onde que é o nosso contra-ataque? Casa. Se em casa a gente não ensinar os princípios, se em casa a gente não ensinar, eles vão ser vítimas lá na frente. Tá bom? Amém? Amigos, metade aqui já não vem domingo que vem. Metade aqui eu já sei que não vai vir domingo que vem, eu já sei por quê. Porque que é bermuda, não vai ter. Não vai ter. Tá? A irmã quer dança, também já está fora. Não vai ter dança, tá? Eu não sou muito... Desculpa se eu vou até brincar com os irmãos assim... Aquele negócio de não vai, não rola comigo. É uma borboleta, eu acho que vai voar.
Entendendo? Aquilo para mim é difícil, mas tem igreja que é uma bênção, tem igreja que é uma bênção. Mas para mim, aquilo me incomoda. Tá? A gente só aceita aquilo lá quando tem cantata, que tem um musical, que aquilo tem a ver, mas assim, na hora do culto, aquele povo voando, pulando, assim, eu não olho, eu não sei para onde olhar, eu não sei. Não sei se eu canto, se eu olho, se eu pulo, se eu não sei, eu fico incomodado. Eu acho que é muita informação para um culto. É muita informação para um culto. Tem uma igreja aqui que está dando desconto no dízimo, está 8%. Entendendo? Então, é isso. É isso. Então, tem tudo isso aí hoje que vocês podem imaginar. O que foi? O trízimo agora? Já está indo para o trízimo. Tá bom? Vamos orar então, gente? Vocês me entendem, gente? Eu tenho medo de chegar e vocês não entenderem nada que eu falei. Vocês conseguem me entender? Vocês acham que eu ainda sou crente? Pastor, tal? Então é isso, eu falo das minhas angústias, dos problemas que a gente vive aqui dentro, tá bom? Não, o bicho ele não vai levantar, ele vai esperar todo mundo ir embora para levantar, porque ele está de bermuda. Ele vai, hoje você vê, não, hoje não. Tá? Porque se ele ia ficar esperando todo mundo ir embora para levantar. Mas você pode porque você está com o pé quebrado, tá bom? Então tá jóia. E se você também tiver com o vestido com as costas aparecendo, fica sentada, espera todo mundo sair, porque todo mundo vai olhar para você também. Tá bom? Então vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, porque é bom demais viver com o Senhor e pelo Senhor. Que a gente aprenda o que é certo e o que é errado, Deus. E que a gente não queira mudar aquilo que é certo, que a Tua palavra diz que é certo. Para nosso bel prazer ou para encobertar os nossos erros. Que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Bom domingo para vocês, que Deus abençoe, que vocês continuem sendo crentes.